Então você quer me dizer que pessoas que podem fazer esse tratamento podem se desligar de remédios? Ou, por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa, se ela conseguir procurar por que ela é tão ansiosa, ela é tão muito ansiolítico, ela consegue parar de tomar? Olha, é muito difícil a gente fazer uma afirmação dessa, né? Porque quem prescreve remédio é só psiquiatra, Só psiquiatra. né? Ou um clínico geral que já tem um conhecimento também dessa parte mental. Mas o psicólogo, ele trabalha muito junto também com o psiquiatra. Então, quando acontece uma depressão ou uma crise de pânico, alguma coisa assim, Lu, acontece um desequilíbrio na química cerebral. Ah, certo. É claro que o processo da hipnose, dependendo do grau de depressão que a pessoa esteja e do grau de ansiedade, a hipnose ela consegue contornar. Mas, se já tem uma medicação prescrita para aquele profissional, para aquele paciente, a gente não vai suspender. É até muito importante o paciente permanecer com o uso para também garantir aquela estabilidade ali do humor e a gente poder seguir com o processo terapêutico. Mas já chegou algum caso para você que a pessoa tomava o remédio, mas não era o problema, era uma coisa mais do subconsciente dela que não tinha trabalhado? Já chegou um caso assim, que a pessoa estava tomando um remédio. Ela achava que aquele remédio não resolveu. Um remédio leve, inclusive, sabe? Que foi um clínico que receitou e tal, amigo da família. E a pessoa já com preconceito, que as pessoas têm preconceito com psicotrópicos, que são esses remédios de estabilizadores, de humor, para depressão, para ansiedade. As pessoas têm preconceito. Podcast, ninguém pode ter preconceito com remédio. E aí as pessoas acham que assim, eu tenho que dar conta sozinha disso, né? Eu tenho que dar conta, não vou tomar remédio para doido. As drogas estão aí para ajudar a gente. Exatamente. E eu faço muito uma associação com as pessoas, com os pacientes, assim, da necessidade de muitas vezes a gente utilizar o medicamento, porque da mesma forma que a gente está com um problema intestinal, você vai tomar um remedinho para o intestino, certo? Você está com um problema ginecológico, é um remédio específico para aquela parte. Você está com um problema pulmonar também. Então, se eu estou com um desequilíbrio cerebral, na minha química cerebral, eu tenho que tomar um remedinho específico para a química cerebral. Certo, né? Entendi. E muitas vezes, se a pessoa estiver desprezando, tem alguns pacientes que faz parte do sintoma não tomar o medicamento corretamente. E a gente tem que engajar outras pessoas da família para que acompanhem que aquele paciente está tomando aquele remédio diariamente. Mas uma pessoa como chama a pessoa que toma remédio para tudo? Como é que é? Hipocondríaco. Você consegue... Ela falou, você não precisa tomar remédio para tudo, você precisa entender. Igual você acabou de falar, para a família em volta dela, falou assim, para ter calma, não precisa andar com uma bolsa cheia de remédio. O próprio hipocondríaco, ele já carrega em si uma ansiedade muito grande, né? E uma necessidade de controle muito grande, de achar que eu tenho medicamento para todos os problemas que podem surgir, né, no mundo. O próprio tratamento da ansiedade, e a gente utiliza uma técnica que chama a lei do efeito reverso, que a gente utiliza muito também para trabalhar vício como cigarro, álcool. E legal. Doce, emagrecimento. Eu preciso disso. A lei do efeito reverso, ela ajuda a gente a trabalhar de uma forma que a pessoa não sente que está sendo sugestionada para aquilo. Então, é uma coisa assim, quanto mais, pela lei do efeito reverso, quanto mais eu penso que eu vou fazer alguma coisa, menos eu consigo. Você já percebeu que quanto mais eu penso que eu vou fazer regime, menos eu consigo? Quanto mais eu penso que eu vou fazer uma atividade física, menos eu consigo? Sim. E aí, dentro da indução hipnótica, a gente utiliza essa lógica na hora da indução para que a pessoa não se sinta obrigada àquilo. E ela começa a sentir um prazer em sentir fome. Que loucura, gente. Um prazer na parte do jejum, por exemplo. É uma inversão mesmo, lógica, em que a pessoa começa a pensar diferente e não associar o prazer só à comida. É o prazer também de se sentir bem, é o prazer de se sentir
mais leve. Então, isso tudo está dentro da lei do efeito reverso. Cíntia, deixa eu fazer uma pergunta. Aí você falou aí de mudar o pensamento. A gente vai mudando os pensamentos ao longo dos anos. Então, por exemplo, eu era uma pessoa, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava numa multinacional, então eu tinha pouquíssimos dias de folga e eu comia em horários inóspitos. Então, minha alimentação era à base de pipoca uma vez no dia. Então, assim, eu ficava 14, 15 horas, 16 horas sem comer. E era normal. E aí, quando chegava no final de semana, na minha casa todo mundo come muito, eu achava aquilo muito estranho. E eu não conseguia ter o prazer que eles tinham na comida. Hoje em dia, eu não consigo mais ficar 4 horas sem comer e agora eu consigo ver prazer na comida. Porque agora eu como, é como se minha psicóloga fala que eu como com sentimento. Eu tô comendo emocionalmente, né? Por exemplo, eu tô estressada agora, tô ansiosa. O que eu fiz? Comprei um monte de docinho e tô comendo. Eu não quero comer o doce, eu só quero aliviar aquela angústia, né? Essa troca que a gente faz ao longo da vida, ela é natural ou a gente tem que tentar reverter, assim, se a gente já teve o outro aspecto, entendeu o que eu tô perguntando? Entendi. A gente se reinventa a todo tempo, né? E cada situação nos leva para um caminho diferente. Então, se você está vivendo realmente um nível de ansiedade, de pressão muito forte hoje, naquele momento ali, o seu organismo vai tentar te levar por um caminho mais fácil e buscando prazer, né? Agora, muito no seu caso, Agatha, você tem essa busca por doce, né? Que é muito comum nas mulheres, principalmente em TPM e tudo, né? Isso. Tem pessoas que conseguem descarregar, por exemplo, fazendo corrida, né? Vai muito do direcionamento que você dá para o seu organismo naquele momento ali. Mas o mais fácil, o mais cômodo e o mais rápido é parar na padaria e comprar um docinho. Mas aí, se a gente fizesse uma sessão, por exemplo, a gente conseguiria transformar esse pensamento, assim, de que eu não devo fazer o que é mais fácil, eu devo fazer o que é melhor para mim. Exatamente. É o prazer de cuidar de você. É o prazer de se sentir bem. É o prazer de estar em forma. É o prazer de ter saúde, né? A gente vai mudar esse paradigma. Não digo com uma sessão. A gente tem que fazer um processo. Mas ali na sessão contínuo. Você consegue liberar alguma coisa, liberar uma enzima, um hormônio ali? Não. O tratamento não tem nada a ver com isso. Acaba que o processo do inconsciente, da sugestão do inconsciente, ele tá associado também à liberação de hormônios, de prazer e de... Por exemplo, a história que eu te falei inicialmente da maçã e da cebola. Por que acontece aquilo? E não é truque simplesmente de mágica. Tipo, a gente sempre pensa assim, pegou um cara da plateia que já estava plantado lá. Já era conhecido, é combinado. Combinou e tal. Não, uma pessoa realmente... aquele efeito da gente cortar a cebola e chorar é um efeito químico mesmo. Só que se você fala para o seu cérebro, sugestiona o seu cérebro de que aquilo é uma maçã, não acontece a química que vai provocar aquele choro. Então, da mesma forma que não acontece aquela química por uma sugestão mental, você também pode liberar essa sensação de prazer, de saciedade, tudo por uma sugestão mental no inconsciente. Então, uma pessoa que só come doce, então, você pode reverter aquele pensamento dele. Por exemplo, eu não como fruta e não me deixa saciável, reverter aquilo para ela não... Do doce, embolei tudo, Entendi. Da fruta causar a mesma sensação de bem-estar que um doce? Exatamente. É porque, na verdade, como é que chama? Nutricionista tenta fazer isso, né? Ele fala com a gente assim, come uma fruta quando você tiver vontade de comer um doce. Mas eu sei que a fruta não é um doce. Isso. Você sabe. No meu cérebro aquilo não funciona. Não conscientemente, assim. Acho que com terapia talvez funcione. Vamos ter que fazer Mas, isso. por exemplo, a gente pode trabalhar na questão do paradigma, né, e da lei do efeito reverso, não na questão de proibir os doces e estimular a fruta, mas num conceito muito mais amplo de mudar a sua forma de ser, a sua forma de pensar, né, com relação àquilo. Mudar o foco do seu prazer. De tirar o prazer da comida e colocar o prazer do sentir-se bem, do entrar numa roupa que você queria, do conseguir fazer atividades físicas que você não conseguia num estado atual, por exemplo, de sobrepeso.
Isso em crianças, como você disse, criança é até mais fácil, é bom? Uma Sim. criança que está lá com sobrepeso, dificuldade de estudo. Gente, Sim. bota a Laura online, meu Deus do céu. Isso seria vantajoso? Sim, a gente consegue, inclusive, as crianças hoje estão muito... eu não gosto de usar esse nome hiperativo porque é muito taxativo, né? Aí entra dentro de um outro conceito de diagnóstico. Mas as crianças estão pouco persistentes, né? Crianças e adolescentes. Elas se cansam rápido, Exatamente. E o estímulo é muito grande, né? Hoje em celular, em várias redes sociais, TikTok, aplicativos, assim, enfim. O que não falta são estímulos, né? Então, é uma geração muito super estimulada.